você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Para perseguir o Trump, que claramente é uma perseguição, até isso aqui eles precisaram tangenciar as leis. Claro. Não é que nem o Brasil, que inventa o crime de opinião e vai atrás. E no caso dos Estados Unidos, você precisa de uma construção, de uma ideia. Quando eu cheguei no Congresso, eu juro para você, a primeira vez que eu fui no Congresso dos Estados Unidos foi em novembro de 2022. Eu fui com a deputada Carla Zambelli, que foi a única que quis ir comigo na época. A gente falava que o Brasil tinha virado uma ditadura e ninguém entendia do que a gente estava falando. Hoje, eu digo para você, na direita americana, já há um entendimento. A gente já vê as pessoas usando o Brasil como exemplo negativo. Sim. O nome do Alexandre é conhecido aqui, não vou dizer tanto quanto do Lula, mas é quase tanto. A Maria Salazar mostrou lá. É um operador totalitário do direito. Quando eu fui fazer o vídeo da PragerU, o roteiro, eu terminei o roteiro acho que em fevereiro, tá? O roteiro que eu submeti para eles. Eles devolveram um roteiro para mim totalmente focado em Lula. Aí eu virei e falei assim para eles, cara, não faz sentido, porque o Alexandre é mais importante do que o Lula, então a gente não... mas ninguém conhece Lula aqui, não sei o quê. Alexandre. E a gente acabou com... Eles tinham tirado completamente o Alexandre do nome. Acabaram colocando, e depois veio o Congresso, etc, etc. E eles viraram para mim e falaram, cara, você tinha razão, hoje se fala mais no Alexandre do que no Lula aqui nos Estados Unidos. Eu falo, claro, essa é uma construção. Sim. Então não é o Trump vai chegar amanhã. Outra, quem vão ser os advisors do Trump a respeito do Brasil? Isso é uma discussão importante. O Trump vai precisar de gente advising ele a respeito do Brasil. Essa é uma discussão. Agora, por exemplo, daqui a 2 semanas eu vou palestrar no fórum lá da Heritage Foundation, que você foi comigo no primeiro, se não me engano. Sim. Não, eu fui no da Atlas. Não, do The Carvalho Dialogue, não foi? Eu acho que eu fui com você no da Atlas. Heritage, acho que eu nunca fui. O da Heritage vai fazer o Olavo de Carvalho Dialogue, a segunda edição. Cara, vem todos os speakers da Heritage, que são as pessoas que vão advise toda a política externa do Trump. Sim. Então, as pessoas não entendem, mas agora eu estou começando a trabalhar o Senado. Vamos trabalhar a Europa segundo semestre. Existe um trabalho de construção de pontes e alianças que o Bolsonaro não fez durante os 4 anos dele. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Durante 4 anos, o Bolsonaro não dava atenção à comunidade internacional, uma aliança de direita. Quem dava era o Eduardo. O Eduardo tem mais essa visão e o Felipe. Cara, o Felipe, justiça seja feita. Óbvio que eu vou defender o Felipe sempre, mas não fez nada. Não fez nada. Não tem uma aliança. Eu não tive um contato por causa do Felipe. Eu não consegui. Pelo contrário, ele botava, segurava, abraçava e morria abraçado. O Felipe, por exemplo, tinha contato do Elon Musk. Cadê? Quando eu precisei falar com o Elon Musk, não foi o Felipe que ajudou. O Tucker Carlson também não foi o Felipe. Então, assim, todas as construções tem que fazer por conta própria. O Felipe, a imprensa conseguiu escantear o Felipe com a coisa ridícula do negócio aqui. Ele foi pro corner, ficou enfraquecido, e a tese do Felipe, na minha opinião, era: se eu voar embaixo do radar, eu não vou ser pego. Só isso explica o fato de ele ter continuado no Brasil. O Felipe estava quieto. Se eu ficar quieto, não aparecer e não falar muito, não me acertam. E, obviamente, acertaram. Mas não acho que o Felipe tenha contribuído com a construção da Aliança Internacional. Muito pouco. Até para a entrevista do Tucker Carlson com o Bolsonaro, eu tive porque a mentalidade do Bolsonaro é muito personalista. Ele gosta do Trump, mas ele não tem essa visão mais estratégica. Cara, o Bolsonaro cancelou a entrevista com o Tucker Carlson na véspera e me ligaram desesperado para eu falar com ele. Aquela que ele foi no Brasil, ele não dava importância. Ele não dava importância, ele nunca deu importância. Ele era um homem única e exclusivamente preocupado com o Brasil. O que é absolutamente legítimo. Sim, mas o que custou a presidência dele. Não, a preocupação com o que acontece ao redor do mundo não é porque você não liga pro Brasil, é porque você quer o melhor do Brasil. Exato. Mas eu digo o seguinte, eu acho que ele mudou drasticamente, e eu digo que se o Bolsonaro voltar à presidência, o que eu acho uma possibilidade considerável desde que o regime caia antes, porque senão ele não vai voltar, mas se o Bolsonaro voltar à presidência, esses acordos para mim nenhum vai ser cumprido. Tá? Se ele voltar à presidência, eu acho que o Bolsonaro é um homem transformado na política externa dele. Ele é um homem transformado na política externa dele. Eu gosto muito do Nestor Foster, pessoalmente, um cara que foi embaixador aqui nos Estados Unidos e tal. Ele era amigo do Olavo, teve no funeral. Eu tive com ele lá na hora que eu ganhei a minha medalha do Mérito Tamandaré da Marinha. Na hora que ele, no Olavo de Carvalho, no funeral do Olavo, o Nestor foi e tal, ele ainda era embaixador, muito, muito bacana. Mas o fato é de que toda a articulação da esquerda
com o Congresso e com o Departamento de Estado americano aconteceram debaixo do nariz dele. E ele sequer sabia das viagens da esquerda e da articulação que eles estavam fazendo. Em termos práticos, no que avançou? Nós tivemos 2 anos de Trump com Bolsonaro. Em que avançou a relação internacional do Brasil? Nada. Só aqui, aquela salvaguarda que eu fui lá cobrir, de tecnologia. Foi um negócio de tecnologia e o negócio que o Brasil assinou para os Estados Unidos, corretamente o Lula desfez, com a questão dos vistos, necessidade de visto para turista americano, que hoje voltaram a ter. Então, e eu acho que essa foi uma lição aprendida pelo Jair. E acho que hoje o Eduardo Bolsonaro é muito mais valorizado. O CPEC do Brasil foi um sucesso avassalador, estrondoso. Mudou um pouco o objetivo, talvez. Não é mais um fórum de think tank. É uma coisa muito mais de promoção de candidatos, na minha opinião. Mas foi uma bazuca. Cara, o CPEC é de Political Action Conference. Political Action, de ação política. Sempre teve candidato. Mas nesse ano no CPEC Brasil, a gente teve muita gente que não era candidato. Teve o Matt Schlapp, o presidente do CPEC do Mundial, resolveu ir ao Brasil para falar. Você teve o Milei, claro. O Milei foi a grande. Você teve gente atração. da Espanha, você teve gente de Portugal, você teve gente da Argentina, você teve gente de tudo que é lugar do mundo. E, claro, tem também os políticos, como tem o CPEC aqui. Todos os governadores, os deputados, todos falam no CPEC dos Estados Unidos. Isso é normal. Eu acho uma coisa absolutamente normal. Agora, você botar os principais líderes do mundo. Primeiro, o maior evento conservador do mundo, que era aqui nos Estados Unidos, em 2018, quando a gente fez aquela cobertura do CPEC, você não foi, fui eu e o Núcleo Vertebrado, mas você fez a cobertura remoto pela Gazeta. Lembra disso? Lembro. Ninguém falava no CPEC. Ninguém. Em 2019 eu falei do CPEC para o Eduardo Bolsonaro, ele foi no mesmo ano para o CPEC. Depois disso, em 2020, o próprio 2019, ele já fez o CPEC no Brasil. Agora o evento é um evento que botou 4 mil pessoas. Bolsonaro, Milei, o presidente do CPEC Mundial. Cara, isso tem que tirar o chapéu. Isso é a articulação que a esquerda faz há 50 anos. Nascendo na nossa geração. Divertidíssima a reportagem, entre aspas, do Globo. Camboriú virou um refúgio, um reduto da extrema-direita. Santa Catarina é um lugar... Mas eles tiveram que falar. As outras edições do CPEC ignoravam. Foram ignoradas. Não dava para ignorar. O Milei vindo e cagando. Primeira viagem para o Brasil depois de eleito. Não foi oficial com o Lula. Agora eu estou tentando articular para ter um CPEC ibérico, Portugal e Espanha. Pô, olha que conexão bacana que você vai estabelecendo. E isso é muito legal. E o André Ventura do Chega está bem ligado ao Brasil. Tá muito. O Sérgio Tavares tem uma turma lá em Portugal bem ligada. Lá mês que vem. Eu tô... Não vou dizer quando. Mas essa é a resposta aqui também com o Trump. O que muda? O Trump é uma etapa importante, mas a gente precisa, antes disso, continuar construindo consenso em direção ao Brasil. E eu acho que, segundo o meu cronograma, eu não escondo de ninguém, antes disso, a próxima etapa, eu não sei se vai acontecer em quanto tempo, mas a próxima etapa vai ser a apresentação do projeto de lei especificamente em relação ao Brasil. E a partir daí, a etapa seguinte é conseguir assinaturas de apoio. E aí a gente vai começar a ver instituições, inclusive o poderoso CPEC, apoiando a ideia das sanções contra o Brasil e mantendo isso na discussão aqui nos Estados Unidos. O Brasil virando um pária mundial mesmo. E aí, tudo caminha nessa direção. Tudo caminha nessa direção. Eu lamento muito, porque vai prejudicar a economia do país, vai prejudicar o país de forma difícil de reverter. Eu realmente lamento muito, mas... mas tá virando um narco-estado. A linha auxiliar de tirania e terrorista. Eu torço para que o establishment, que é autofágico, derrube antes, resolva o problema de novo, né? De novo fizeram isso, né? Meteram o PT lá e acham que é possível controlar a turma do Dirceu, aí descobrem que a ambição deles é desmedida, que o Brasil vai virar Venezuela, vai afundar de vez e puxam um tapete vermelho. Mas eu não estou preocupado com o PT. Minha preocupação é com a liberdade de expressão só. Eu não me importo com o PT no poder de dizer. O Haddad está aumentando taxa. Esse é do jogo. Aliás, está demais essa coisa do meme do taxado. E eles estão muito incomodados com isso, porque a nossa arma é o humor, né? Não, mas a criatividade e essa porra de inteligência artificial me assusta um pouco. Eu vi 2 clipes de música. O Alexandre, sei lá, virou o Haddad cantando nas expressões. Cara, demais. É muito bizarro, cara. Cantando taxa é bom. Porra, incrível. Que fizeram eu criei 2, eu fiz 2 mesmo. Você viu o que fizeram com o Guga da Sauna 269? Vi, é impressionante. Aquela música é maravilhosa, tem na playlist no carro. Impressionante. É muito bem feito, é um sertanejo perfeito. Impressionante. E as eleições municipais, o que você está achando? Eu acho, esse é o momento que você me levanta uma bola para arrumar confusão com os bolsominions. Doutor. Entra aqui, peraí, isso aqui não estava no roteiro, mas entra aqui. Entra aqui, Gerson Gomes.
Poxa vida aí. Ó, Sensacional, a gente estreia do estúdio, né? Estreia. Poxa vida. Muito Tudo bom bem? ver. Parece que dá uma olhada na câmera. E hoje puxa outra cadeira ali. deu que ver, né? Só para dizer da alegria, daqui a pouquinho eu tô no Conexão Brasil, aqui da TV Flórida. Eu tô esperando acabar o... Eu tava ouvindo a live de vocês de casa, né? Boa. Até para não chover no molhado, né? Porque Não, o que boa. vocês já falaram, eu não preciso, né? Eu vou para uma outra área ali. Na verdade, a ideia que eu vou trabalhar é realmente o Trump morreu. Ou seja, eles conseguiram. Porque, na verdade, foi um milagre, né? Mas digamos que tivesse... Foi exitoso. Aí eu vou falar sobre os desdobramentos aí de geopolítica, qual era o objetivo. Então, a minha ideia vai ser... Pô, vou te falar, eu tenho até curiosidade, não quero que você dê spoiler, mas eu vou te falar, eu acho que a gente estava muito perto ali de um caos. Eu não acho que ia ter uma guerra civil. Eu não acho que ia ter uma guerra civil. Porque, assim, nego esquece também que na história desse país aqui já mataram alguns, né? Sem precedente. Pô, tentaram matar o Reagan, mataram o JFK, mataram... Então, assim, mas ia ser... O componente da guerra civil, que eu não acho que teria também, que não tinha nessa época, que o país nunca teve tão polarizado. Exato. E com tanta desconfiança das instituições. Né? Então, assim, ia ser um negócio muito estranho. Eu vou trabalhar mais nesse sentido. O meu objetivo é falar um pouquinho da parte de geopolítica, quais seriam os desdobramentos, até para que a gente entenda qual seria o caos, né? Agora, do ponto de vista interno, eu vou falar um pouquinho também sobre o D-Day Vance, assim, a minha perspectiva, o que muda no cenário, tanto do ponto de vista interno quanto geopolítico, e eu pretendo falar um pouquinho também sobre o menino. Não o menino atirador, que a gente sabe que é impossível a gente... não tem nem muita informação. Não, mas sobre o jovem, né? Tá. Conseguir achar imerso nesse ambiente. Nesse ambiente, porque você conseguir um menino para ir fazer uma atitude como essa, isso está num contexto, né? Que eu acho que a gente encontra esse contexto desde o Black Lives Matter. A responsabilização tem que ser sempre de quem puxou o gatilho. Mas eu não tenho a menor dúvida que o clima não ajuda. E você demonizar um cara como se fosse o Hitler em pessoa. Tanto o Gerson, que é hipócrita, a cartinha, a nota do Biden, do Obama. Ninguém ia virar e falar assim, lamento muito que houve um atentado e estou feliz que ele sobreviveu para o Hitler. Ninguém falaria isso. Claro. Aliás, o Xi Jinping estão dizendo que teve um derrame. Eu vi ele tomando um café quente. E fez assim. Hoje eu tive um derrame. Eu tive uma live hoje de manhã que derramei o café na hora da live. Mas é que estão espalhando já em várias fontes, né? Várias fontes. Tem uma até da tua área aí, ó. O aéreo militar. Tem muita coisa de especulação. Inclusive, o café, para quem não viu. Quem não viu é o cafezinho. Desceu mal. Desceu mal. Não, teve, inclusive, antes do atentado, eu não sei se vocês acompanharam, houve em todos os sites especializados dizendo que as operações em volta de Taiwan caracterizavam uma ideia de vamos aproveitar agora antes que o Trump chegue. Era mais ou menos esse o contexto. Sim, e era uma previsão até meio lógica. Do ponto de vista... O Ben Shapiro fez essa análise. Falou assim, olha só, se o cara sabe que tem uma janela e que o Trump voltando ferrou, acabou a farra, o que você vai fazer? Farrear? Inclusive eu selecionei uma foto botando o Putin, o Xi Jinping, o gordinho da Coreia e o Ayatollah, o Ali Khamenei. O Ali... do Irã. Então, colocando os quatro para a gente analisar essa ideia, quais seriam as consequências disso. Daqui a pouco pode incluir o Lula e o Maduro. O Lula ainda está muito... Né, ele tem que comer mais feijão. Muito. Tá na série D ainda. Até porque o Lula, coitado, eu até dá pena um pouco, porque o Lula ele quer ir para esse lado. Não tem pena, não. Não, mas você vê, tem pena do Lula, não, lado, mas ele é muito mais caudatário desse grupo globalista, ele está muito mais refém desse grupo aqui do que o lado de lá. O lado de lá tem um pouquinho mais de independência. Sim. Mas o Lula, coitado, ele... Que horas o pessoal pode assistir? É logo depois aqui. 3 horas daqui dos Estados Unidos, 4 horas do Brasil. Então a gente tem mais... Não, eu tenho que sair também. O Rodrigo tem que sair. Eu vou encerrar aqui com eleições municipais. O Gerson volta, já senta na cadeira. Eu tô aqui, deixa eu preparando. Vai lá. Então assistam aí na TV Flórida. Conexão Brasil, né? Conexão Brasil, no canal da TV Flórida. TV Flórida tá bombando, né, Otávio? Hoje a gente vai chegar a 230. Legal. Aí, e tem tido uma audiência boa, com engajamento alto. Eu tenho feito minha live por eles também. Tenho feito minha live por eles. Vou falar com você fora do ar. A gente via. Se eu faço o meu programa terça e quinta, você devia fazer um programa segunda e quarta, pra gente ter um mesmo horário. Não, botar podia todo ser mundo... o mesmo horário. Eu tava pensando dia numa grade, porque o Braddock lançou agora o Braddock Morning. Então eu tava pensando assim, cara, tem o Fio Diário, Braddock Morning, Pânico, que tinha que sair da Jovem Pan. Aí vem o teu, aí vem a minha live, quando é aberta, não é todo dia, aí vem a Oeste Sem Filtro, aí vem o Braddock. Não, mas o Oeste fez uma sacanagem. Cara, mas o Oeste botou um programa no mesmo horário. Tudo bem, mas dá pra coxambrar, se você pensar, dá pra ter uma grade diária com esses nomes. Porra, isso é uma Globo do bem. Isso é uma Globo do bem.
Mas você e eu, a gente tinha que alternar. Se eu faço terça, quinta, faz segunda e quarta, mesmo horário. Paulo, eu tô sempre tendo que rever meus cronogramas. Do Antônio. Porque ele é que manda. É. Então o pequenininho vai lá e fala assim, agora eu vou fazer tal e tal. Aí eu falo, ferrou, tem que mudar o horário da live. Mas a previsibilidade para a audiência é importante. Sim, eu sei, não tem a menor dúvida. Só que eu sou pai e mãe, né? Agora eu vou ter divisão de tarefas. Ah, é? Vai ter a stepmom, né? Vai ter. Ele hoje veio falar com ela de manhã. Terceirizou? Você vai ser minha stepmom. Ah, É muito fofo. Bonitinho. A gente está falando de eleições municipais. Eu tenho um problema com a estratégia das eleições municipais. Por quê? Eu vou seguir para os Estados Unidos, meu parâmetro de comparação. Quando o Trump perde as eleições, qual é a decisão que ele toma? Ele passa ali, no primeiro momento, teasing se ele seria ou não candidato. Depois ele entra avassaladoramente nas eleições municipais americanas, a midterm, que não é eleição municipal, mas a eleição intermediária. Mas que nem deu tantos frutos assim na última. Deu mais do que você imagina, porque o que acontece? De fato, os republicanos conseguiram uma maioria pequena, mas os republicanos que entraram são muito mais alinhados com o Trump do que qualquer outro. Então, o Trump se tornou uma... Ele consolidou o movimento MAGA dentro do Partido Republicano. Ele tomou o partido. É. E ele aumentou com isso o capital político dele de uma forma que ele está fazendo o que ele está fazendo na convenção agora. Então, em todo momento, na perseguição jurídica a ele, eu diria que, num certo sentido, é uma perseguição onde o Trump, a qualquer momento, poderia ser sentenciado à prisão. Agora, se a juíza, agora que você sentenciar o Trump à prisão, ele vai ter uma sentença de uma juíza, não é nem o estágio que o Brasil está, onde existe um inquérito, o Bolsonaro acabou de ser indiciado. O Trump pode ser preso amanhã, se uma juíza determinar. E não tem nada que ninguém possa fazer para impedir. Se ela determinar, ele pode ser preso. Ele não retrocedeu nenhum milímetro. Ele não ficou quieto em casa falando não vou fazer discurso. Teve discurso do Trump todas as semanas, às vezes com mais de um rally por semana, às vezes com mais de um rally por dia, que era justamente o que ele estava fazendo lá na Pensilvânia antes de tomar um tiro. Ele não retrocedeu. O Trump, o que ele fez? Partiu para o confronto contra o sistema e aumentando o capital político. O que ele está fazendo? Eu conheço, eu já negociei muito com ele. O Trump está fazendo o que ele sabe, negociando de uma posição de força. Nunca botar a cabeça no tigre. Em defesa do Bolsonaro, por não fazer necessariamente o mesmo, o Brasil tem muito menos garantias de devido processo legal. Qual a garantia que o Trump tem para não ser preso em Nova York? Ali ele podia ter sido, inclusive. Ele pode, a sentença ainda não saiu. Não, e a questão do bail, bail não, Fiança. não era fiança. O valor absurdo que cobraram da. Foi fiança, o nome técnico? Foi uma fiança do processo civil. Isso.